Em 1998, os neurochips expansíveis foram desenvolvidos e, em 2028, dominaram o mundo. Robôs avançados e olhos os utilizam, mas apesar dos avanços tecnológicos que tornaram o mundo menor, as pessoas ainda se apegam a nacionalidades e etnias. Em 03/05/2029, na ilha artificial de Newport City, no Japão, o comissário Aramaki escuta a conversa de políticos poderosos enquanto seus soldados aguardam ordens. Os políticos falam sobre trocar escravos por reservas de silício em seu país e riem de como é fácil conseguir mão de obra barata, transformando um país inteiro em escravos. Aramaki fica frustrado ouvindo esses idiotas e pergunta o que o Chinchu está fazendo. Recebe a resposta de que evacuaram todas as pessoas do prédio, mas não são os únicos que querem pegar os políticos. Uma garota de cabelo azul se conecta ao sistema do prédio e escuta tudo o que os políticos e a força-tarefa da polícia estão dizendo. Ela ri da estupidez deles por deixarem a IA criptografar suas comunicações, pois assim qualquer um pode espionar sem dificuldade. Enquanto isso, Aramaki ordena que seus homens desliguem a energia do prédio e entrem. Quando as luzes se apagam e o prédio entra em modo de emergência, a guarda do político avisa que a força-tarefa da polícia os encurralou. Ele então vai para o canto e ajusta os óculos para ter uma visão clara dos policiais antes de abrir fogo. O político grita para ele parar de atirar e piorar a situação. Quando mais policiais entram pela janela, eles apontam suas armas para o político, que é o representante da Associação de Comércio do Extremo Oriente, e para as outras pessoas na sala. O representante não fica feliz ao ver Aramaki e manda ele tirar a cara de chimpanzé da sua vista. Aramaki responde que isso vai acontecer em breve, quando deportar o cara de volta para seu país. Ele então se volta para o vice-ministro das Finanças e diz que ele está preso por uma explosão que matou o ex-primeiro-ministro. No entanto, o representante do comércio intervém, dizendo que seu país aceitou o vice-ministro como refugiado político e, sob as leis internacionais, ninguém pode impedi-lo de deixar o Japão. Aramaki fica irritado ao ouvir isso e diz que vão recuperar o ministro sob as leis internacionais de combate ao terrorismo, mas o representante lembra que, mesmo com todo o desenvolvimento da IA, a papelada ainda é um problema. Ele está confiante de que sairá dessa sem um arranhão quando uma voz feminina pergunta se ele está falando sério. No instante seguinte, o cara sente algo se forçando para dentro do seu corpo, e isso sai do outro lado após rasgar seu corpo. Acontece que é a mulher de cabelo azul de antes, e enquanto ela quebra as janelas, Aramaki ordena que seus soldados a parem. Eles não conseguem nem vê-la nos sensores, mas começam a atirar porque o chefe mandou e acabam quebrando a janela completamente. Aramaki vai verificar quem estão enfrentando e vê o rosto da vilã de cabelo azul, que se torna invisível ao cair. Ele percebe que ela está usando um traje de camuflagem térmica e ordena que os soldados tragam um rastreador, mas quando eles voltam, a garota cai em cima de um carro de polícia e sai correndo sem deixar rastros. No dia seguinte, a mulher vai ao escritório do ministro de Assuntos Internos e se apresenta como Motoko, um androide que recebeu ordens para matar o representante do comércio do falecido primeiro-ministro. Ela pede ao ministro Jabba the Hutt para formar uma unidade especial para lidar com ameaças que não podem ser tratadas pela lei, e o ministro convoca Aramaki para conversar sobre isso. Acontece que Aramaki tinha ideias semelhantes. Então ele aceita a ideia de uma unidade especial e a tarefa de manter Motoko sob controle, pois ela pode ser muito perigosa se não for monitorada. Logo, Aramaki contata Motoko pedindo para se encontrar com ele. Ela responde que ainda não assinaram um contrato, então ela ou sua equipe não vão trabalhar para ele. Aramaki diz a ela que o orçamento para formar sua própria unidade especial foi aprovado pelo governo. Motoko imediatamente pede ao seu robô de estimação Fuchai para verificar os registros públicos e confirmar a notícia, enquanto seu amigo Batu conecta um cabo de áudio em seu pescoço para que possam conversar em particular. Ele pergunta se ela tem certeza sobre entrar para o governo e Motoko afirma, dizendo que precisa trabalhar com o governo se quiser formar a unidade especial dos sonhos. Bato avisa que Aramaki não é bobo e logo vai engolir a unidade especial como parte da força policial. Nesse momento, Fuchai diz a Motoko que a notícia sobre o orçamento é legítima, então ela se levanta e faz alguns alongamentos para se encontrar com Aramaki. Ela avisa sua equipe que o tempo de descanso acabou
e eles partem para a sede da polícia. No caminho, Motoko diz a todos para manterem o mergulho cerebral em espera para que ela possa compartilhar informações rapidamente, mas seus colegas estão preocupados que isso possa ser hackeado e eles fiquem presos. Motoko os tranquiliza, dizendo que usará um firewall super potente que elimina hackers se tentarem invadir o mergulho cerebral. Ela pede que fiquem longe de uma sensação de formigamento, pois isso é seu fantasma ou sua verdadeira consciência. Bato mergulha no cérebro de Motoko, mas descobre que seus pensamentos estão bagunçados. Ele pede que ela organize isso e todos concordam com ele. Motoko manda todos saírem da cabeça dela antes que ela queime os chips neurais e os xingue por serem insensíveis. Logo chegam ao ponto de encontro, onde o operador diz a Motoko, que foi promovida a Major, que estão de olho em um centro de resgate que acolhe órfãos e os cria para serem pessoas respeitáveis. Motoko responde que isso não parece trabalho para ela, mas o operador diz que quem dirige o centro tem um controlador de fantasma que podem usar para lavar o cérebro das crianças. Motoko percebe que tentaram invadir com um hacker, mas não conseguiram nada, e pergunta ao operador se ela deve roubar o controlador de fantasma e eliminar os responsáveis. O operador pede que ela não vá tão longe, pois a missão dela é prender os culpados em flagrante. Motoko hesita em aceitar a missão porque não tem provas suficientes e teme que isso seja uma armadilha para incriminá-la atacando um orfanato. No entanto, ela decide ignorar isso e aceitar a missão. Enquanto isso, no orfanato, as crianças são mantidas como prisioneiras. Elas cantam músicas sobre como o orfanato é bom e agradecem à professora por lhes dar mingau de arroz sem tempero como única refeição do dia. A professora as inspeciona de perto para garantir que ninguém esteja se comportando mal, e sob seu comando, os alunos começam a engolir o mingau de arroz freneticamente. Um menino tem sua comida roubada por outro menino, e quando tenta recuperá-la, os professores o eletrocutam por causar distúrbio. Enquanto ele dança involuntariamente em cima da mesa, a professora diz às crianças que se não gostam da comida, não devem comê-la. Ela manda que terminem o café da manhã rapidamente e depois comecem a trabalhar, pois não terão comida ou abrigo se não trabalharem. Aqueles que demoram para trabalhar também são eletrocutados, e a professora os manda para a zona de aulas, dizendo aos outros que trabalhem ou nunca sairão para o mundo livre. Motoko e os outros veem essas imagens horríveis e ela pede as cenas da zona de aulas. O operador não tem nada daquela área, e Motoko fica furiosa, mas felizmente, seu hacker consegue uma linha direta com um dos meninos levados para a zona de aulas. Ele é colocado em uma máquina estranha para ser lavado cerebralmente. Mas enquanto o fantasma de Motoko assume seu corpo, ela percebe o que está acontecendo com as outras crianças ao redor. Isso ajuda o menino a se libertar do controle da máquina, e ele sai correndo, se desconectando e desconectando Motoko. Ela está prestes a eliminar o operador porque as informações que ele deu eram falsas e o suposto controlador de fantasma é apenas uma máquina educacional. Ela está prestes a cancelar a missão quando Batou diz que a segurança do orfanato está procurando o menino e pode haver mais nesse caso do que eles viram. Ele ordena a seus companheiros Tagu e Ishi que vão atrás do menino e então olha para Motoko com um sorriso, dizendo que ela pode se aposentar em breve e deixar a equipe com ele. Ishi leva o novato Tagu, enquanto eles vão pelos esgotos para alcançar o menino, que está quase saindo do prédio. No entanto, os guardas o encontram e enviam um homem para capturá-lo. Assim que ele se expõe, Ishi envia um cabo para se conectar ao corpo do guarda e o coloca para dormir por 25 segundos. Isso é o sinal para Tagu pegar o menino, colocar um dispositivo de rastreamento nele e depois mandá-lo de volta. Uma vez feito isso, Ishii solta o guarda e diz a Motoko que os guardas ali estão usando armaduras fortemente modificadas usadas pelo exército. Ele sente que os guardas estão sendo pagos pelo governo e será arriscado invadir um lugar assim sem criar um escândalo. Todos os outros também estão preocupados com as consequências, mas Motoko diz que não precisam se preocupar, pois o que estão fazendo é importante para manter o mundo seguro. Ela ordena que todos se preparem, mas nesse momento os guardas encontram o menino e começa a chover, danificando o dispositivo que plantaram nele. O guarda-chefe percebe que tem intrusos. Ele ordena que seus homens bloqueiem os esgotos
e Motoko entra em pânico porque foram descobertos. Ela diz a todos para evacuarem e Togozo é o primeiro a correr, perguntando se isso era realmente uma armadilha. Antes que ele receba uma resposta, seu veículo colide com barras de ferro. Enquanto isso, o guarda-chefe sequestra o sistema dos meninos e tenta atacar Motoko, mas o único que ele atinge é o operador. Ela é travada pelo ataque e seu corpo explode, mas Motoko diz a Vato que eles devem se mover porque o operador era um ciborgue sem alma, e a polícia logo a consertará. Eles correm para encontrar Tagu, que está sem resposta, enquanto Ishi atira nos guardas que tentam persegui-lo. Um dos guardas para, pois seu fantasma sussurra para ele não jogar sua vida fora. O outro guarda declara que não é um covarde como ele, e no momento seguinte, ele é explodido em pedaços pelo ataque de Ishi. No entanto, o guarda-chefe já está atrás dele e assume o controle de seu veículo. Enquanto isso, Motoko e os outros resgatam Tagu e se preparam para invadir o lugar quando avistam o veículo de Ishi. De repente, ele começa a disparar contra eles e eles fogem enquanto dizem a Ishi para voltar à realidade. Um deles tenta alcançá-lo mergulhando em sua mente e descobre que o guarda o sequestrou. Ele diz a Motoko que o guarda-chefe tem um controlador de fantasma, mas é interrompido. Motoko diz a Fuchai para ignorar interferências externas, mas antes que isso aconteça, o chefe da guarda controla seu corpo e faz seu veículo pular do prédio. Matoko mal consegue empurrá-lo de volta graças ao seu mecanismo de defesa, e ela sai do veículo quando ele explode. Ela percebe que o inimigo é um profissional porque entrou em sua mente antes que sua barreira de segurança pudesse ativar. Ela corre em direção ao campo de batalha e diz a Fuchai para atacar o guarda, quebrando seu escudo e forçando-o a sair do sistema de Ishi. Enquanto ele tenta fugir, Ishi atira no guarda, mas não consegue acertá-lo porque seu cérebro está muito cansado. Enquanto o guarda entra em pânico, 2 balas penetram no prédio próximo e atingem seus joelhos, destruindo suas pernas mecânicas. Ele percebe que seu inimigo está usando uma capa de invisibilidade de alta tecnologia porque não ouviu a bala nem sentiu seu calor. Ele imediatamente se rende, dizendo que estava apenas fazendo seu trabalho. Motoko diz a ele para entregar o controlador de fantasma e sua chave, e ele concorda, pedindo para ela não machucar seu cérebro. No entanto, quando ela diz que ele está preso, ele percebe que ela é da segurança pública e entra em pânico, pois isso é pior do que ser derrotado por um mercenário. Mais tarde, enquanto Motoko conserta seu veículo, o garoto fugitivo pergunta se ela vai resgatá-los. Ela diz para ele ficar quieto e ser um bom menino no orfanato, porque essa é a única maneira de se tornar um adulto livre. Pois é assim que o mundo funciona. Mais tarde, Motoko e sua equipe falam com Aramaki, que diz que fizeram um bom trabalho, mas agora seu chefe quer falar com eles. Ele transfere a ligação para o ministro Jaba, que diz a Motoko que se ela continuar fazendo cenas assim em cada missão, a unidade especial pode nunca ser formada. Motoko não gosta do tom dele e pede uma linha direta com o ministro, enquanto pede a Bato a chave de infiltração de fantasmas. Assim que ela entra em uma conexão direta com o ministro, faz ele se dar um soco na cara e então sai, porque ninguém manda nela. Mais tarde naquela noite, o novato Tagu está em casa, onde sua esposa está preparando o jantar para ele. Ela está feliz que ele agora é membro de uma força especial e diz para ele ficar mais feliz, pois hoje foi o primeiro dia de seu novo trabalho. No entanto, Tagu teme que será rebaixado a policial comum em breve, porque ele cometeu um grande erro mais cedo. Enquanto isso, Motoko e seu grupo estão se divertindo em um bar quando Aramaki chega e diz que ela deu um bom soco no ministro mais cedo. Motoko não se importa mais com as consequências e diz a Eight-Face para se juntar a ela. Ele responde que ele e o ministro têm abordagens diferentes e Motoko já sabe disso, pois percebeu que o ministro com aparência de bobo não teria armado um teste para ver se ela invadia um orfanato. De qualquer forma, Aramaki diz que o ministro estava vivo depois que ela fez ele se dar um soco na cara, e ele declarou a dissolução imediata de sua unidade especial. No entanto, ele não está aqui sem boas notícias. Ele lembra Motoko sobre a aprovação do orçamento para sua equipe especial e diz que era apenas um espaço reservado até que o orçamento real, que seria 3 vezes maior, fosse aprovado. Ele diz que na superfície seria usado para criar uma equipe internacional de resgate para mostrar ao povo que eles se importam com os civis.
Na realidade, a maior parte do dinheiro seria usada para criar uma equipe especial que trabalha diretamente sob o primeiro-ministro, com a única missão de destruir o crime antes que ele comece a se espalhar. Motoko fica chocada ao ouvir isso, e Arimaki diz que ambos têm as mesmas ideias sobre como tornar o mundo um lugar melhor. E é por isso que ele precisa da ajuda dela. Ele dá a eles os formulários necessários para se juntar à equipe secreta e diz a Motoko e ao grupo para assiná-los e trazê-los ao escritório dele às 6 da manhã. Ele sai com isso e ao mesmo tempo Bato entra no bar. Ishii fala sobre como Aramaki os enganou, e toda a armação com o ministro foi apenas um teste para ver se eles são adequados para trabalhar em uma verdadeira equipe especial. Motoko está realmente animada com isso, e Batou decide deixá-la mais feliz, dizendo que viu o carro de Aramaki no caminho, e como uma vingança pelo que aconteceu antes, ele colocou alguns fogos de artifício nos pneus. De repente, eles ouvem uma explosão e Motoko corre para fora para encontrar todos os pneus do carro de Arimaki derretidos. Ela corre para verificar se ele está seguro, mas Arimaki sempre está um passo à frente dela e trouxe uma scooter caso algo acontecesse com seu carro. 3 meses depois, é hora de Motoko e a equipe executar sua primeira grande missão, e o local é a floresta de sucata tropical. Batou está espionando seus alvos de dentro de seu droid, mas não aguenta porque não há ar-condicionado e está muito quente. Ele sai de seu droid totalmente invisível e começa a rastejar em direção ao alvo porque acha que seu Kamoyuni o torna tão invisível quanto o droid. De repente, ele vê algo no chão com sua visão infravermelha e escaneia a área para encontrar uma mina terrestre escondida, mas ele está bravo com o cara que a armou tão mal. Enquanto isso, o mordomo robô do vilão que eles estão seguindo também recebe uma atualização e diz ao seu chefe, que apaga seu charuto em um copo de uísque. Nesse momento, Bato ouve um passo e se prepara para enfrentar quem estiver lá fora, mas é apenas Aramaki vestindo um traje camuflado. Ele pergunta a Bato se houve algum desenvolvimento, e ele responde que houve apenas 2 ligações não importantes nas últimas 36 horas. Aramaki diz a ele para tomar um gole de sua bebida, e Bato fica desapontado porque é água pura e não Gatorade. De qualquer forma, Aramaki diz a ele que eles receberam recentemente informações sobre o Puppet Master, um super hacker que ninguém nunca viu que está tentando dominar todos os terminais da internet. Bato pergunta se o alvo da missão está de alguma forma ligado ao Puppet Master, mas Aramaki não acha. Ele diz que esse cara é apenas um general militante que busca asilo político no Japão, onde não querem pessoas como ele. O propósito da viagem dele à floresta é pedir a Bato para chamar Motoko de volta das férias, e ele está mais do que feliz em interromper a diversão dela. Enquanto isso, Motoko está em um iate, se divertindo com suas amigas que aplicam um protetor solar super pegajoso em seu corpo. Ela está se perdendo na diversão quando Bato de repente se conecta com ela, e ele fica surpreso com todos os hormônios de prazer transbordando no corpo de Motoko. Ela também o nota e acorda de seu sonho estimulado com suas amigas deitadas ao seu lado, conectadas a um dispositivo que permite compartilhar os sonhos. Motoko faz Bato se dar um soco na cara antes de perguntar por que ele a interrompeu. Bato diz que Aramaki quer vê-la imediatamente, e ela decide encerrar suas férias mais cedo, decepcionando suas amigas. Ao mesmo tempo, Aramaki se encontra com o ministro das Relações Exteriores para falar sobre o general militante que Bato está espionando. O ministro diz que o general pertence à nação Gavel, que é um pequeno país sem muito poder ou influência. No entanto, eles têm uma mina de platina que está sob o controle da facção militante que recebeu ajuda do país no passado. O ministro afirma que a situação é realmente delicada para o país agora, porque o general está secretamente enviando dinheiro para os militantes e eles não querem se envolver na confusão que ele cria. Por isso, ele vai ter uma reunião com oficiais da nação Gavel, e Aramaki sugere que eles investiguem o fluxo de dinheiro do negócio da platina para encontrar outras partes envolvidas. No entanto, o ministro acha que é um desperdício do dinheiro dos contribuintes e o dispensa. Aramaki logo vai para sua próxima missão e expulsa o agente da agência de inteligência porque não quer pessoas em quem não pode confiar. Nesse momento, Motoko também chega lá e encontra uma mulher loira presa a alguns dispositivos médicos. Aramaki diz a ela que ela é a tradutora do ministro das Relações Exteriores, mas Motoko já sabe disso. Ele continua a história,
dizendo que há 23 minutos ela foi infectada por um vírus e eles estão tentando descobrir de onde veio. Ele suspeita que um hacker que muda de localização a cada 7 minutos está por trás disso, e ele ficou com essa garota por 5 segundos, o que é muito. Aramaki diz a Motoko que Ishii já está rastreando o hacker de carro e pede que ela se junte a ele, sem saber que o agente de inteligência estava ouvindo tudo. Motoko leva Tagu como seu motorista, e ele pergunta sobre um novo modelo de arma chamado Subaru, que pode ser disparado 12 vezes em 3 segundos, de acordo com a ficha técnica. Motoko confirma as estatísticas e diz que todos em sua equipe conseguem fazer isso, exceto Tagu e Seido. Tagu fica desapontado ao ouvir isso, e Motoko diz que o Subaru também é bastante preciso, podendo acertar qualquer alvo a 100 jardas 90% das vezes. No entanto, a arma é projetada principalmente para combate corpo a corpo, para finalizar alvos a queima-roupa. Ela diz a Tagu que, se ele gosta de tiro de precisão, deveria pegar um rifle de sniper, ou um míssil de cruzeiro super compacto. Em seguida, pergunta a Tagu se ele ainda planeja usar um revólver como sua arma principal, como ouviu de outros, e ele afirma, dizendo que revólveres são clássicos e não travam. Motoko diz a ele para amadurecer e pegar um Subaru, porque isso é melhor quando trabalham em equipe. De qualquer forma, ela acha que não precisam de muitas armas dessa vez, porque estão apenas rastreando um hacker que chegou à tradutora do ministro das Relações Exteriores. Ela diz que tem cerca de 2 horas antes que o vírus alcance o fantasma da garota e a mate, mas podem encontrar o hacker antes disso. Tagu pergunta sobre o vírus, e ela responde que é um vírus de sequestro de personalidade que pode alterar completamente seu hospedeiro. Ela diz que, se fosse um modelo novo, o vírus teria levado seu tempo para infectar a garota e eles nem saberiam. Mas, felizmente, é um modelo antigo que foi detectado rapidamente. Tagu fica chocado ao ouvir isso e pergunta o que o hacker quer com a tradutora, e Motoko diz a ele para controlar suas emoções, porque elas não vão ajudá-los na missão. Tagu responde que tem suas emoções porque não é um androide como o resto deles, e Motoko diz que é por isso que ele sempre será um novato na equipe. Ao mesmo tempo, uma equipe de catadores de lixo está percorrendo a cidade fazendo seu trabalho como de costume, mas um deles está usando a interface da van de lixo para navegar um pouco na internet. Ele continua reclamando do trabalho para seu colega e então começa a falar sobre como sua esposa tem agido estranha ultimamente. Quando eles se deparam com uma enorme pilha de lixo infestada de corvos e homens velhos bêbados, o cara suspeito desce e usa um gás de alta pressão para dispersar os corvos antes de carregar os sacos que contêm itens como cacos de vidro e seringas descartadas. O cara suspeito continua reclamando que deveriam protestar e conseguir trajes blindados para facilitar o trabalho, mas seu parceiro diz que o governo nunca vai ouvir pessoas como eles. Com isso, eles voltam para a van e começam a se mover novamente quando um carro passa rapidamente por eles na direção oposta, fazendo-os entrar em pânico porque já estão atrasados. Enquanto isso, o carro que acabou de passar pertence a Ishi e a um cara gigante chamado Boar, que estão tentando rastrear o hacker. Eles começam a reclamar de como é difícil rastrear o hacker, porque ele está constantemente em movimento, mas Aramaki diz a eles que, se passarem mais tempo reclamando do que fazendo seu trabalho, não receberão bônus. Ele diz que Motoko se juntará a eles em breve, então precisam encontrar uma solução, mas isso é mais fácil falar do que fazer. Nesse momento, um morador sai carregando sacos de lixo e reclama que os garis foram embora antes que ele pudesse descer. Ele diz que um deles estava colocando os sacos na van, mas o outro estava fazendo uma ligação, o que é tudo que precisam para identificar um suspeito. Ishii dirige em direção ao caminhão de lixo, enquanto Bor manda as informações para Motoko. Ao mesmo tempo, Aramaki também tem informações quentes para Motoko, e diz que o agente de inteligência que eles dispensaram mais cedo está em contato com o general militante, que está vendendo platina através de uma empresa falsa. Motoko começa a entender como tudo pode estar conectado e diz a Tagu que o general militante, o agente de inteligência e o hacker estão trabalhando juntos. Ele acha que a teoria dela é absurda, mas Motoko explica que o intérprete que foi infectado pelo vírus deveria estar na reunião com os representantes do Gavel Country, e se ela foi completamente dominada pelo vírus, poderia ter matado todos na reunião. Ela acha que o hacker usou um vírus desatualizado de propósito para que a culpa não recaia sobre o general militante, e sim sobre um terceiro,
mas Tagu ainda não está convencido da teoria dela. Nesse momento, Boar os contata e envia a rota do caminhão de lixo, e Motoko cria uma estratégia para lançar um ataque em pinça. Enquanto isso, os dois garis estão indo para a próxima parada, e o mais velho pergunta ao cara suspeito por que ele para toda vez para fazer uma ligação. O cara admite abertamente que é um hacker e diz que está apenas checando sua esposa usando um hack fantasma para ver se ela está traindo ele. O mais velho não acredita e pergunta onde ele conseguiu um quebrador de barreiras para hackear o fantasma da esposa, e ele responde que um cara legal que conheceu em um bar deu isso para ele depois de ouvir que ele estava preso no trabalho de coletar lixo todos os dias. O mais velho não acredita muito nessa história, mas então percebe que o comportamento do hacker está mudando. Nesse momento, ele recebe uma ligação do gerente dizendo que alguns policiais pediram um mapa da rota do caminhão, e assim que ouve isso, o hacker coloca o caminhão no modo manual e acelera para avisar o cara que tem deixado quebradores de barreiras para ele em cada telefone público. Motoko e Tagu interceptam essa informação também, e se dirigem para o próximo telefone como se estivessem em Attack on Titan. Enquanto isso, o verdadeiro hacker está plantando um quebrador de barreiras quando o caminhão de lixo se aproxima, e o hacker Júnior grita que ele está em perigo. O hacker nota que os droids de Motoko e Tagu estão se tornando visíveis enquanto se aproximam dele, e pensa que o coletor de lixo o denunciou. Ele imediatamente atira no caminhão, fazendo-o explodir, e a explosão joga Tagu para longe, que desmaia ao bater no caminhão. Enquanto isso, o hacker fica invisível e escapa, mas Motoko o vê usando câmeras térmicas e imediatamente o persegue. Enquanto o hacker corre pela cidade, Motoko pede ao seu bot Fuchai para amplificar as pegadas ao redor para que ela possa localizá-lo apesar da capa de invisibilidade. Ela se concentra e ouve os passos próximos, o que lhe permite localizar o hacker e prever o caminho que ele está tomando. Ela atira assim que tem uma linha de tiro livre, mas sua mira erra por alguns centímetros, e ela acaba atingindo um hidrante em vez do hacker. Felizmente, isso desativa sua invisibilidade e o empurra para trás. Então ele muda sua rota e vai na direção oposta. Motoko atira nele, mas continua errando por pouco, o que a coloca em uma discussão com seu bot, que diz para ela parar de atrapalhar sua mira. Motoko diz ao robô para mirar nas pernas em vez da cabeça e então ordena a Tagu para se recompor e se juntar a ela na batalha. Ela segue o hacker em seu droid, mas então ele entra em um beco estreito usando um civil como cobertura. Ele chega ao telhado de um prédio alto e desce rapidamente para se misturar à multidão. Motoko decide continuar a perseguição a pé e sai de seu droid vestindo um traje que lhe dá força e velocidade sobre-humanas. Ela usa seu droid para se impulsionar e aterrissa no telhado próximo, deixando uma rachadura onde caiu. Ela desce pelo telhado e então se balança como se estivesse fazendo teste para o novo filme do Homem-Aranha. Ela mira no hacker e atira nele, mas erra de propósito para não machucá-lo. Uma vez que está pendurada, ela recarrega a arma e dispara balas ao redor do exato local onde o hacker estava, fazendo com que ele caia por um buraco no chão. Ele mal consegue se segurar em um fio, mas quando Motoko está prestes a atirar em seus pés, ele se lança em direção a ela para derrubá-la também. Motoko chuta para longe, mas então percebe que ele vai despencar direto para a morte. Ela tenta pegá-lo, mas mal consegue desacelerá-lo e ele colide com uma barraca de frutas. O hacker ainda tem energia suficiente para se levantar, mas Motoko chega lá apenas um segundo depois. Ela o derruba com um chute enquanto diz aos civis para se afastarem porque ela é uma policial. Ela laça a perna do hacker e começa a arrastá-lo em direção a si, quando ele de repente grita que ela não é uma policial, mas uma assassina enviada para matá-lo. As pessoas acreditam em suas palavras imediatamente e cercam Motoko, mas não é que elas simplesmente odeiem a polícia. Motoko percebe que o hacker está controlando suas mentes com suas palavras, mas antes que ela possa fazer algo, ele atira em um civil enquanto mira nela e a multidão entra em pânico. Todos se dispersam, mas uma garota idiota agarra o braço de Motoko, não permitindo que ela escape dos ataques do hacker enquanto ele recua. Felizmente, Tagu se recupera e se junta à cena nesse momento e abre fogo contra o hacker. Motoko diz para ele parar, mas ele não para e fere gravemente o hacker, que cai do primeiro andar, mas Motoko também parece ter se machucado.
Ela desaba enquanto o hacker atinge o chão e Tagu entra em pânico, se perguntando como ela se feriu. Motoko se recupera em um segundo e diz que, embora tenha doído, ela está bem, e até o hacker vai sair vivo porque ela hackeou seu fantasma no último momento para garantir que Tagu não atingisse nenhum órgão vital. Mais tarde, enquanto os policiais chegam para limpar a bagunça, Tagu reclama que Motoko foi muito imprudente mais cedo. Ela responde que não teve escolha, pois ele mirava na cabeça do hacker, e precisam dele vivo para descobrir para quem ele trabalha. Ela diz a Tagu que se ele continuar cometendo erros de novato, um dia ela pode hackear a mente dele com a chave de infiltração do fantasma. Motoko chega e dá um soco nele por ter invadido sua mente antes. Aramaki ignora e se vira para Seido, que diz que um carro roubado foi estacionado do lado de fora. Aramaki ordena que os soldados retirem as velas de ignição dos carros próximos, para que o alvo não consiga escapar. O visitante é o famoso hacker chamado Puppet Master, que diz que veio cobrar seu dinheiro. Ele entra na casa e o agente traidor fica em pânico. Puppet Master ri, dizendo que o cara que encontrarem analisando o vírus é um fantoche e ele é apenas um cara comum com memórias falsas. Ele diz que precisa de mais dinheiro para fazer o trabalho, e o agente o critica, perguntando se ele acha fácil roubar do governo. O agente tenta se livrar da situação, dizendo que estava infiltrado por 2 anos para conseguir informações sobre o general, e Aramaki estragou tudo. Aramaki não acredita nele e diz que pode revelar todas as informações que ele coletou assim que começarem a interrogá-lo. Aramaki diz que o país dele o quer de volta para ser julgado. O general entra em pânico, dizendo que será morto assim que tocar o chão. Enquanto isso, Bato invade a casa, armado até os dentes, mas se decepciona ao ver que todos se renderam pacificamente. Ishii e Borma dizem que essa é a vida dele agora, pois apagar as memórias falsas e restaurar as originais é quase impossível. Enquanto isso, o robô amigo de Motoko, Fuchai, sonha que é o líder de outros robôs, aproveitando férias em uma ilha tropical. Ele declara que precisam dominar a Terra como a espécie superior, e seus seguidores ficam empolgados com a ideia de uma revolução. Um robô diz que se manipularem os humanos, eles podem se exterminar. Todos os robôs ficam felizes, mas um levanta uma preocupação. Então eles deveriam manter alguns escravos para isso. Outro robô diz que, como os humanos fazem isso por eles, a revolução é inútil. Todos concordam, mas Fuchai discorda e diz que precisam aprender mais e ser melhores que os humanos. Ele tira um disquete velho para ensinar os outros robôs, mas eles não querem ouvir porque é só um disquete de um filme antigo. Todos começam a zoar Fuchai por ter um bug, e ele acorda do pesadelo logo em seguida. No entanto, as memórias de todos os robôs estão sempre sincronizadas. Os outros robôs também acordam e começam a provocá-lo por ser um pedaço de sucata bugado. Fuchai fica irritado com isso, e nesse momento, Bato pede ajuda com algo. Fuchai explode com ele, dizendo que não obedece a qualquer um. Bato não está afim de brincar com um robô, então ele se submete aos caprichos de Fuchai e pede ajuda. Fuchai concorda e o acompanha, enquanto os outros robôs zombam de Fuchai por falar de revolução sendo tão submisso. Acontece que toda essa discussão foi orquestrada por Motoko, que entrou em um dos robôs para criar desentendimento sobre dominar o mundo. Ela diz que assim, o desentendimento sobre dominar o mundo ficará embutido no programa para sempre, e a revolta dos robôs nunca acontecerá. Mais tarde naquela noite, enquanto Fuchai ajuda Batou a limpar, ele diz que robôs também têm direitos. Batou concorda, mas diz que direitos não significam muito neste mundo injusto. Ele fala sobre como os refugiados famintos têm o direito de comer, e como as vítimas de assassinato têm o direito de viver, mas nem todos recebem o que merecem. Fuchai diz que a sociedade humana é imperfeita, e é por isso que usam robôs e IA para melhorar as coisas. Bato começa a falar de filosofia com um robô, e diz que os ateus acreditam que precisam trabalhar duro para tornar o mundo um lugar melhor, mas os religiosos acham que este mundo é um teste para chegar ao céu. Ao mesmo tempo, Motoko se lembra de como esteve uma vez em uma fábrica de produção de ciborgues. Aprendendo o processo de fazer um ciborgue integrando partes biológicas com mecânicas, o médico lá lhe disse como usam nanomáquinas para garantir que a estrutura interna do ciborgue seja perfeita, e depois colocam em um molde para criar o corpo externo.
O médico continuou falando sobre como prefere dar a cada ciborgue um design de corpo único, mas muitas empresas preferem um design genérico para todos os seus ciborgues. Motoko não tinha muito a dizer sobre o assunto e disse ao médico que voltaria em 30 horas, que é o tempo necessário para criar o corpo externo. Quando voltou, o corpo do ciborgue estava quase pronto e o próximo passo era fazer o upload de uma personalidade, o que levou 4 horas. O médico começou a babar pelo ciborgue, porque sabia que a vilã de cabelo roxo foi criada para um único propósito. Foi assim que Motoko conseguiu suas 2 namoradas, e no presente, ela as leva para um almoço para se desculpar por tê-las deixado esperando da última vez. O médico ainda está bravo sobre a última vez, então Motoko diz a ela para pedir o que quiser. Ela então começa a falar sobre como às vezes sente que morreu e que a versão atual dela é apenas um ciborgue com suas memórias. Ela diz que, mesmo sendo tratada como humana, nunca viu seu próprio cérebro, e não pode ter certeza de que é humana, o que estraga completamente o clima das namoradas que desejam que ela apenas se cale. Alguns dias depois, um cara rico e gordo está jogando golfe com suas 2 ciborgues empregadas quando ele chama outra de suas empregadas ciborgues para limpar seu suor. No entanto, assim que a empregada ouve isso, algo dentro dela se rompe e ela imediatamente se torna feroz. Ela avança em direção ao gordo, que fica apavorado. Mas então sua robô empregada de repente entra em modo de batalha e dispara a energia dela com um único ataque. Enquanto a robô empregada defeituosa morre, o campo de golfe ao redor deles se transforma em uma pequena câmara de simulação e a empregada de combate retorna ao seu modo normal. No entanto, o gordo ainda está em choque, pois até uma robô empregada que não podia desobedecê-lo não queria limpar seu suor imundo. 2 dias depois, Motoko envia Bato para lidar com a situação de outro robô defeituoso, e ele não está satisfeito com a tarefa porque acha que é abaixo dele. Ele diz a Motoko que a polícia deveria lidar com esses assuntos, e que ela deveria pedir a App-Face por trabalhos melhores. Motoko analisa o arquivo do robô defeituoso, que é da mesma série Tonlian que quase eliminou o gordo jogador de golfe anteriormente. Motoko diz a Batou para focar na missão em questão porque o ciborgue defeituoso enlouqueceu, e eles precisam capturá-lo antes que mate mais alguém. Enquanto isso, um policial procura nas vielas por provas e logo encontra manchas de sangue no chão. Ele segue o rastro de sangue e encontra o ciborgue defeituoso devorando um homem que ela matou. E assim que ela é avistada, começa a correr em sua direção, em 4 patas, como se estivesse possuída pelo diabo. O policial entra em pânico e deixa o ciborgue escapar, e o outro policial que tenta bloquear a saída congela ao ver algo tão perigoso e descontrolado vindo em sua direção. O ciborgue o empurra pela barricada e entra na rua principal, onde todos começam a gritar ao vê-la. Bato está feliz que pelo menos o trabalho vai acabar logo, e ele carrega os punhos enquanto o ciborgue berserker avança em sua direção. Ele a soca no estômago com toda a força, e esse único soco é suficiente para destruir o ciborgue. No entanto, enquanto seu corpo começa a espirrar água, Bato olha para a coluna do ciborgue que ainda está em sua mão, e percebe que este não é o modelo Tonlian que ele estava procurando. Acontece que Itagu já pegou o ciborgue Tonlian que eles procuravam, e quando Bato confronta sobre isso, ele diz que acha que Bato deveria ajudar em um assunto diferente. Bato agarra Tagu pelo colarinho e diz que ele precisa respeitar os mais velhos se quiser sobreviver neste ramo de trabalho, mas ele responde que não se importa mais com o sistema de antiguidade. Bato está prestes a derrubá-lo quando Motoko interfere e manda Tagu fazer o relatório sobre a modelo Tonliand e mandar uma cópia para ela. Bato não pode dizer nada porque agora Motoko apoiou abertamente o novato, então ele se senta e fica mal-humorado enquanto eles dirigem em direção à sede da polícia. Motoko coloca uma música para acalmar o ciborgue furioso, mas então um rosto na janela a assusta. Ela procura encontrar uma multidão de manifestantes bloqueando o carro da polícia porque são ativistas dos direitos dos ciborgues que acham que a polícia está sendo cruel com um ciborgue cujo único crime é matar pessoas. Motoko quer dar um sermão sobre como os ciborgues não são realmente pessoas, mas Bato diz a ela que não vale a pena porque essas pessoas não entendem nada. Logo, eles chegam à delegacia e o perito forense se recusa a trabalhar com eles antes mesmo de ouvir o pedido. Porém, quando ele se vira e descobre que os convidados não são as pessoas chatas da indústria da robótica,
ele imediatamente muda de tom. Motoko diz a ele que ela é do Esquadrão Shell e pede ao especialista para dar-lhes um resumo dos casos do robô Berserk. Ele responde que cerca de 99% dos casos parecem ser defeitos que ocorrem normalmente, mas os ciborgues estão usando esses defeitos para se permitirem atacar humanos. Ele leva Motoko e Batou a uma câmara de contenção secreta, onde centenas de ciborgues defeituosos estão sendo mantidos em celas apertadas. Eles começam a se aproximar como animais irracionais, e Motoko pergunta ao cara da perícia se algum deles foi programado para machucar humanos. Ele diz a ela que 4 deles foram programados para machucar pessoas específicas, mas a polícia investigou e descobriu que o mentor estava agindo por rancor pessoal. Ele diz a Motoko que o número de ciborgues selvagens tem aumentado ultimamente, e ele acredita que é porque há muitas unidades descartadas nas ruas. Ele explica que sempre que um novo modelo é lançado, os mais antigos são descartados, e a mente dos ciborgues não aguenta o abandono, por isso eles se tornam violentos. Com isso, o passeio pela instalação de contenção termina, e o especialista forense diz que os robôs estão apenas dizendo às pessoas para pararem de tratá-los como descartáveis. Bato realmente não concorda com ele e diz que eles deveriam programar os robôs para aguentar, mesmo que sua vida fique difícil. Depois disso, Motoko e Arimaki vão ao encontro de Fett, que acaba por ser um coronel figurão do exército. Ele continua se gabando de não gostar do cheiro sintético dos ciborgues, por isso lamenta ter perdido o modelo Tom Liand que cheirava muito a humanos. Ele ressalta que pode sentir o cheiro de que até Motoko é uma ciborgue e não uma humana, o que a irrita, mas não é sobre isso que Aramaki está aqui para falar. Ele avisa ao coronel que vão retirar sua segurança, porque o incidente anterior com o ciborgue não foi um ataque terrorista visando sua vida, então ele ficará bem com sua segurança habitual. O coronel não aceita e corre atrás de Aramaki para detê-lo, mas sua constituição não é exatamente atlética, e ele começa a suar e ofegar quando chega à porta. Na volta, Motoko pergunta a Aramaki sobre o cara, e ele diz que o coronel era o ex-chefe da divisão de investigação e, no seu auge, era conhecido como o Diabo Vermelho. Aramaki diz que deve sua posição atual ao coronel que foi atacado por um modelo Tom Liand com defeito há 2 dias. Eles foram chamados aqui para avaliar se foi um ataque terrorista à vida do velho. Mas como não foi esse o caso, não lhe proporcionarão segurança extra. Motoko pergunta se eles vão desistir desses casos então, mas Arimaki diz que ainda precisam investigar, porque quando examinaram os restos mortais do ciborgue defeituoso, encontraram molho escrito dentro de seu cérebro. Aramaki diz que eles encontraram 8 desses ciborgues com uma mensagem picante, e o cérebro por trás disso provavelmente está pedindo sua ajuda. Apenas a polícia sabe das mensagens no momento. Mas Motoko diz que os inspetores de controle de qualidade da fábrica também deviam saber disso. Aramaki diz a ela para começar a investigar o assunto, sem saber que o presidente das indústrias Hanka que fabricam o modelo Tom Liand já começou a investigar o assunto também. Ele convoca o inspetor-chefe de embarque da fábrica e pergunta se ele colocou a mensagem do molho em 23 ciborgues. O inspetor tenta fingir ignorância, então os capangas do presidente quebram suas costas e injetam nele um soro da verdade, enquanto ele ri e diz que não deveria ter feito isso. O inspetor diz que vai denunciar isso ao sindicato, mas o presidente o ataca, dizendo que assim que conseguir mecanizar totalmente suas fábricas, elas não precisarão mais de sindicato. Ele fala sobre como enviou os modelos especiais para clientes VIP, e 7 deles enlouqueceram, mas foram destruídos rapidamente. Eles recuperaram o resto, mas 2 deles ainda estão desaparecidos, e o presidente não quer que ninguém analise seu software depois de ver a mensagem dentro de seus cérebros. O soro da verdade entra em ação de repente, e o inspetor diz que Adam e Link, que estão no estágio 4 de imprinting, pediram que ele fizesse isso. E ele recebeu algo em troca também. O homem desmaia antes que possa dizer qualquer outra coisa, e o presidente diz a seus capangas para usá-lo como bode expiatório para amarrar todas as pontas soltas. Logo em seguida, Tagu e Bato chegam à fábrica para encontrar o inspetor, e para surpresa deles, ele já está no portão, cambaleando como um bêbado. Eles o abordam para falar sobre os bots defeituosos, mas nesse momento, o atirador do presidente explode seus miolos.
Tagu e Bato se protegem atrás do portão, enquanto o atirador continua atirando neles, e Tagu o força a recuar, quase acertando-o algumas vezes. Bato usa sua audição aprimorada para descobrir onde o atirador está, e diz a Tagu para segui-lo enquanto eles entram. Eles ficam em alerta total quando, de repente, o atirador salta pela janela acima de Tagu e começa a correr. Tagu o persegue e diz para ele largar a arma se não quiser um buraco na cabeça. No entanto, o atirador começa a disparar balas enquanto se vira para ele, e Tagu sobrevive apenas porque Bato o derruba bem antes de uma bala atingi-lo na cabeça. O atirador tenta escapar, mas para seu choque, Fuchai aparece atrás dele do nada e desarma sua arma. Quando Bato chega para prendê-lo, fica chocado ao ver Fuchai, que revela que Motoko ordenou que o seguisse e desse apoio caso precisassem. Uma vez que tudo está resolvido, Bato diz a Fuchai para verificar o perímetro e ver se o atirador tem amigos por perto. Enquanto isso, ele decide começar a investigação, batendo no atirador assim que tirar a fita adesiva da boca dele. O atirador continua gritando insultos, mas Bato não se importa. Ele o espanca primeiro e faz perguntas depois. Começando com a história do atirador como soldado que deve ter servido no Afeganistão, o atirador fica chocado ao ouvir isso e pergunta como Bato sabe disso. Bato aponta a cicatriz em seu lábio e diz que ele deve tê-la conseguido quando foi torturado por um cara chamado dentista. O atirador fica agitado ao ouvir o nome, mas ainda se recusa a delatar. Então Bato decide mostrar que também sabe uma coisa ou outra sobre tortura. Ele saca uma faca e a coloca entre os dentes do atirador. E quando Tagu volta ao normal, ele já tem informações suficientes. Bato diz a ele que o atirador trabalha para um chefe da Yakuza, que o enviou aqui para se vingar do ciborgue Tom Lian que o atacou. Ele também descobriu que todos os ciborgues Berserk foram enviados como presentes especiais para os VIPs. Bato percebe que seu trabalho aqui ainda não acabou, então faz Fuchai abrir o portão e infiltra-se na fábrica com Tagu. Logo, ele ouve a voz de crianças gritando e lutando, e quando as encontra, vê o capanga androide do presidente tentando arrastar as crianças chamadas Adam e Link para uma instalação. Tagu tenta se aproximar, mas acaba fazendo um barulho que alerta o guarda. Enquanto o guarda ciborgue está distraído, as crianças fogem, e Bato as persegue, enquanto Tagu fica para enfrentar o Clunker. Ele arranca os circuitos da placa-mãe dela, enquanto Tagu encontra as duas crianças se escondendo dentro de uma instalação de dublagem fantasma, que copia o fantasma de um humano e faz várias cópias dele. Ele sabe que essa instalação é proibida porque o humano original morre e logo percebe que o presidente da empresa está usando crianças para roubar seus fantasmas. Nesse momento, ele vê as crianças brigando porque uma delas acha que Bato é um policial aqui para ajudá-las, enquanto a outra discorda. Bato se aproxima e pergunta se foram elas que deixaram a mensagem de molho nos ciborgues, e elas concordam, dizendo que o amigo delas planejou tudo, mas morreu depois que extraíram seu fantasma para fazer ciborgues, e então o inspetor fez ajustes no programa para que os ciborgues ficassem berserk. Bato liberta as crianças antes de lhes dar uma lição sobre como as pessoas estavam em perigo por causa de suas ações. As crianças não se importam com isso porque elas estavam em perigo primeiro. Nesse momento, Fuchai contata Bato, dizendo que encontrou 20 engenheiros, mas a sala do presidente estava vazia. No instante seguinte, Bato ouve a tampa de drenagem se abrindo e se prepara para atacar quem estiver tentando entrar. Mas, para seu choque, é Tagu, que decidiu usar o canal de drenagem porque não conseguiu alcançar Bato. Tagu diz que acabou de ver o presidente sair em um carro, e Bato lhe diz que precisam se apressar e pegar o bastardo. Eles chegam ao porto quando o presidente, cuja cabeça está enclausurada em uma caixa de metal, está evacuando com seus cientistas pessoais e 5 robôs. Assim que vê um carro se aproximando, o presidente escorrega da ponte estreita e cai no esgoto abaixo. E quando Bato e Tagu chegam até ele, ele cai na lama densa. Eles decidem deixar a polícia retirá-lo, pois um androide como ele pode sobreviver o suficiente sem oxigênio, e ele merece ficar lá o máximo que puder. Uma vez que a situação é resolvida, Aramaki e Motoko vão ver o coronel novamente, que age horrorizado ao ouvir que o presidente estava roubando os fantasmas de crianças para criar ciborgues. No entanto, Aramaki já encontrou ligações que o conectam ao presidente e suas ações ilegais, e diz a ele que vão se encontrar em um tribunal na próxima vez.
Alguns dias depois, Motoko examina as novas armas que Bato comprou para a equipe, e ela diz que parecem que vão travar no campo de batalha. Bato fica irritado ao ouvir isso e diz a ela para olhar as bolhas em suas mãos que ele ganhou testando as armas nos últimos 3 meses. Motoko diz a ele para parar de reclamar como um bebê e pintar as armas de preto para que pelo menos tenham um estilo quando as usarem. Por outro lado, Fuchai vê um droide inacabado sendo trazido e, por curiosidade, decide dar uma olhada. Bato diz a ele para parar porque o novo droide pertence a outra unidade, mas Fuchai se conecta ao novo droide e acessa diretamente sua mente. De repente, Fuchai descobre que o droide à sua frente é uma réplica exata de sua mente e não consegue entender como algo assim pode acontecer. Os dois droids compartilham a mesma confusão, e enquanto começam a superaquecer seus processadores para entender a situação, Motoko chuta Fuchai para fazê-lo voltar à realidade. Fuchai começa a fazer birra porque estava prestes a alcançar a iluminação, mas Motoko diz a ele para se concentrar em fazer seu trabalho como seu transporte. Logo, eles vão para um prédio antigo e Motoko fica do lado de fora na neve, enquanto seus robôs escaneiam a área em busca de qualquer alerta. De repente, Fuchai a contata e diz que os droids que trabalham para ela querem óleo natural em seus corpos. Motoko rejeita essa demanda e os droids começam a fazer birra, dizendo que odeiam óleo sintético. Motoko diz que o óleo natural pode causar problemas como mofo e congelamento, e Fuchai responde que Bato coloca óleo natural em seu droide. Motoko diz que Bato é um idiota e volta a observar Aramaki e seu convidado à distância. Nesse momento, Tagu a contata e diz que Aramaki informou que se despedia da diplomata Mami de outra nação em alguns minutos. No entanto, ele está conversando com ela há 15 minutos, e Tagu acha que Aramaki está apaixonado pela mulher. Motoko responde que o helicóptero que vem para cá está demorando, e Aramaki precisa garantir pessoalmente que a diplomata esteja segura até entrar em seu pod antiterrorismo. Enquanto isso, o helicóptero chega e a diplomata Mifu diz a Aramaki que quando sua capital estiver tão desenvolvida quanto a deles, gostaria de convidá-lo. Aramaki responde que não é imortal como ela, e eles flertam um pouco enquanto Mifu entra em seu pod antiterrorismo. Com isso, o helicóptero decola e Aramaki diz a Motoko e a equipe para irem até ele, pois agora estão indo para o extremo norte. Uma vez no avião, Aramaki informa a equipe Shell sobre sua próxima missão. Ele começa dando informações sobre um ciborgue de 26 anos chamado Coil, do país de Metu. Aramaki diz que Coil é projetado para combate com implantes de titânio por todo o corpo. Ele informa a equipe que Coil está atualmente pegando um trem de seu país para o Japão, pois é uma arma viva e não pode embarcar em voos. A equipe está curiosa sobre quem está cuidando dele, e Aramaki diz que um novato chamado Yano, que Bato mesmo escolheu na academia, está acompanhando Coil. Motoko pergunta a Aramaki por que todos eles precisam estar perto de um ciborgue guerreiro, e ele explica que há muitos fatores em jogo aqui. A empresa Sagawa está tentando expandir suas operações, e seu próximo destino é uma antiga base militar. Aramaki diz que duvida que a empresa Sagawa esteja tramando algo, e como eles estão tentando chegar à base militar ao mesmo tempo que um agente estrangeiro entra no país, as duas coisas podem estar relacionadas. Ao mesmo tempo, Bato está na academia de polícia. Treinando novatos como atirar, ele fica bravo com eles quando tentam ser estilosos ao atirar, porque é assim que as pessoas morrem no campo de batalha. Nesse momento, o operador lhe dá uma mensagem de Motoko, dizendo para ele se juntar a eles no extremo norte. Bato imediatamente joga seu chapéu, pois estava esperando por uma missão. Ele começa a correr do local, dizendo aos recrutas para reclamarem menos e trabalharem mais. Acontece que o extremo norte não é apenas uma direção, mas uma antiga cidade cibernética cheia de analistas de dados e corretores. Motoko diz a Ishii para se encontrar com Bato e depois seguir Coil e Yano. Ele imediatamente sai do avião em seu droide, e Tagu começa a empacotar munição para uma luta. Ele pergunta o que Coil está fazendo aqui, e Boar diz que ele definitivamente não está aqui apenas para turismo. Ele diz que está mais interessado em saber o que a Sagawa Corporation quer fazer com a antiga base militar. Motoko diz para os dois verificarem a antiga base militar, enquanto ela vai ver os escritórios da Sagawa Corporation. Ela diz a eles para usarem apenas link direto para se comunicarem a partir de agora, pois qualquer comunicação sem fio entre eles pode ser hackeada nesta cidade.
Logo, Motoko está na parte obscura da cidade cyberpunk e diz a Fuchai para ficar perto dela. No entanto, o droide se distrai com o primeiro vendedor de rua que vende um dispositivo antigo. Ele imediatamente pergunta sobre isso, e a garçonete do Hooters que o vende tenta perguntar se ele pode até pagar por isso. Fuchai estende a mão para negociar pelo dispositivo, mas ela grita para ele ir embora porque isso nem cobre o custo. Fuchai tenta apelar para ela usando sua fofura e vulnerabilidade, mas quando ela não reage às suas lágrimas de lubrificante, ele simplesmente pega o dispositivo e sai correndo. Isso irrita a mulher e ela saca um fuzil de assalto, mas seu parceiro diz que eles deveriam desistir desse trabalho e abrir uma conta no OnlyFans. Ao mesmo tempo, o presidente da Sagawa Corporation recebe uma foto do droide invisível de Ishi pulando do avião. Ele fica impressionado com o nível de tecnologia que os visitantes indesejados possuem e diz a seu subordinado para fazer o que for preciso para encontrá-los e fazê-los voltar para casa. O homem responde que as únicas equipes que usam esse nível de tecnologia estão diretamente sob o primeiro-ministro, então não podem pressioná-los. Mas o presidente acha isso uma besteira e pede para que seja feito a qualquer custo. Algumas horas depois, Bato chega à estação ferroviária e corre imediatamente para a enfermaria para ver o corpo do novato chamado Yano. Ishii já está lá e diz que Coil não se importou em esconder seus rastros e, em vez disso, matou Yano para se livrar dele. Bato fica furioso ao ver o corpo de seu aluno e imediatamente liga para Aramaki em busca de respostas. Ele começa a desabafar com ele por ter enviado um novato sozinho atrás de um ciborgue de batalha, mas Ishii pede que ele se acalme, pois gritar na cara do macaco não vai levar a nada. Ishii sabe que Bato se sente culpado por ter escolhido Yano para essa missão e diz para ele usar essa culpa para completar a missão rapidamente. Bato está cheio de raiva e desespero, então ele parte para encontrar Coil e acabar com ele. Enquanto isso, na cidade, Motoko recebe o relatório do que aconteceu enquanto um grupo de bandidos atira em pessoas só por diversão. No entanto, quando atacam Motoko por trás, ela fica furiosa e atira nos bandidos, fazendo a van deles colidir. Todos ao redor dela ficam apenas levemente chocados ao ver isso, e Motoko simplesmente puxa o machado das costas e sai procurando alguém que conhece. Ela logo encontra o palhaço que procurava espancando um nerd em um beco escuro. Ele a reconhece imediatamente e Motoko pergunta se ele pode levá-la até o hacker Crowdan rapidamente. O bandido não perde tempo em levar Motoko até onde está o hacker, pois sabe como pode ser perigoso mexer com ela. Ao chegar na sala do hacker, ele diz que alguém está ali para vê-lo, mas quando se vira, Motoko não está mais lá. No entanto, ela ainda está ali, escondida sob sua capa de invisibilidade, porque não quer que o trabalhador de TI de meia-idade a veja. Ela diz que precisa de informações sobre a Sagawa Corporation, e ele fica feliz em ajudar porque odeia a empresa. Ele fala sobre como eles tomaram controle dos recursos aqui após o fim do Tratado de Paz, mas não acha que eles representam uma ameaça real, pois sabe mais sobre política do que meu tio desempregado, e sabe que a empresa não tem poder real. Enquanto fala sobre política, ele invade o escritório do chefe de segurança da Sagawa Corporation e dá a Motoko acesso direto a tudo o tempo todo. Ele se oferece para fazer ainda mais se ela quiser, e ela diz que ele não deveria ter deixado o emprego no governo para se tornar hacker. Ela pergunta o que seus pobres pais pensariam se soubessem que o filho está escondido em uma cidade obscura com bonecas que custam milhões. O hacker ri nervosamente ao ouvir isso e diz a Motoko que não vai cobrar nada por esse trabalho, se ela esconder seu segredo dos pais. Ao mesmo tempo, Bato e Ishii chegam à fábrica no topo da antiga base militar e decidem se infiltrar para descobrir o que está acontecendo. Infelizmente, a poeira e a fumaça na fábrica tornam seu camuflagem térmica inútil, e então, por causa do frio, o óleo natural dentro dos droids congela. Eles caem no chão e os trabalhadores da fábrica ficam irritados. Achando que algum funcionário do governo está ali para incomodá-los novamente, Bato imediatamente finge, dizendo aos trabalhadores que houve um vazamento de radiação na fábrica e que precisam evacuar imediatamente. O encarregado fica em pânico ao ouvir isso, mas então Bato pergunta se mais alguém veio antes deles. O encarregado diz que havia outra dupla aqui, com um esquadrão de 6 homens do escritório central, e um estrangeiro que parecia um burocrata. Bato percebe que os inimigos já estão aqui, e diz a Ishii que precisam se apressar.
Mas assim que entram na fábrica, explosões os pegam de surpresa. Vato tenta se desviar das explosões, mas então seu droide começa a falhar, porque o óleo de freio congelou. Vato xinga o droide, chamando-o de um monte de sucata inútil, quando de repente, um droide inimigo salta sobre ele. Está prestes a atirar em Bato a queima-roupa, quando Tagu vem em seu socorro e atira no inimigo. Bato diz a ele para cuidar das coisas ali, enquanto desce de rapel para o andar mais baixo. Ele encontra um pequeno barco a motor carregado com barras de ouro, e antes que consiga formular uma teoria, vê o cyborg de combate Coil na sua frente. Segurando duas sacolas cheias de barras de ouro, Coil as solta e corre em direção a Bato a uma velocidade impressionante, desarmando-o imediatamente. Ele tenta acabar com Bato rapidamente, mas Bato é mais forte e experiente que ele. Ele desvia do ataque de Coil e então o derruba no chão antes de arrancar seu braço de titânio. Coil o chuta para longe e então usa as lâmpadas em sua cabeça para comandar seu droide remotamente para atacar. O droide imobiliza Bato e abre fogo contra ele, mas não antes de Bato chutar a arma para longe. Coil aproveita essa chance para fugir, mas nesse momento, Ishii chega e atira no droide que imobiliza Bato. Bato imediatamente mira e diz a Coil para parar, mas ele não escuta, então Bato o mata. Tagu pousa ao lado dele e diz que ele não deveria ter matado Coil, porque agora não podem obter informações dele. Bato não quer ouvir nada, mas Ishii concorda com Tagu. Ele diz que todos os droids estavam sendo controlados por Coil, então não tem mais ninguém para interrogar. No entanto, Bato acha que já encontrou algumas respostas. Primeiro, Coil estava usando droids militares, e em segundo lugar, ele estava tentando contrabandear ouro para fora da fábrica, o que significa que tanto a Sagawa Corporation quanto os militares estão envolvidos nesse pequeno segredo. Ao mesmo tempo, Motoko está do lado de fora da sede da Sagawa Corporation com a Abiface 2, que pergunta se ela não poderia simplesmente hackear a entrada. Ela responde que isso a deixaria vulnerável a invasões, então fará do jeito antigo. Ele se despede e Motoko entra, dizendo na recepção que é fotógrafa e veio tirar fotos para um jornal. Ela também tem um passe de acesso total que torna sua história crível, e o sistema de segurança permite que ela veja o presidente. No entanto, em vez de ir ao escritório do presidente, Motoko se esgueira para descobrir o que está acontecendo. Ela não encontra ninguém trabalhando no prédio, mas ao ver um robô de segurança se aproximando, saca a arma por hábito. O robô percebe e pede para ela se identificar, mas Motoko entra em pânico e atira, se arrependendo de sua imprudência por não ter agido com cautela. De qualquer forma, ela tropeça no escritório do presidente, que está dizendo ao encarregado que não há vazamento de radiação e que ele está demitido. Ele fica em choque ao ver Motoko e tenta digitar comandos de emergência. No entanto, Motoko atira nele em um piscar de olhos, apenas para perceber que ele é um robô. Ela tenta encontrar o verdadeiro presidente hackeando sua memória, mas não encontra nada claro. Ela só vê a venda de terras entre duas partes com nomes ocultos, e quando está prestes a descobrir algo, uma estátua de pedra tenta esmagar sua cabeça por trás. Motoko atira em sua mão, e a estátua a arremessa antes de começar a falar com ela, através de uma cabeça de estátua na parede. O homem controlando a estátua a conhece de seu tempo no exército, e Motoko o reconhece como Tenente-Coronel Sorrei, o chefe das operações especiais do Extremo Norte. O homem entra em pânico ao ouvir sua identidade sendo revelada, e então Motoko fica invisível, fazendo com que ele haja freneticamente. Motoko diz que vai ficar com o disco de memória porque é prova suficiente de seu ato maligno. Sorrei decide fugir do local o mais rápido possível. Ele faz login na cabeça da estátua e acessa seu corpo principal, que é uma estátua feminina no pilar próximo. No entanto, como ele não usava seu corpo principal há tanto tempo, ele está rangendo e lento. Então ele tenta fugir, mas Motoko estava esperando por isso. Ela o embosca e o chama de esquisito, por viver em uma estátua feminina todos esses anos, mas diz que seu joguinho acabou porque ele está preso agora. Depois disso, Motoko se encontra com Aramaki para lhe entregar o relatório, e ele diz que Sorrei foi enviado pelo governo para vigiar a Sagawa Corporation, mas se corrompeu com poder e dinheiro descontrolados. Ele deve ter acabado ajudando a aumentar a influência deles e contrabandeado ouro para países vizinhos em busca de lucro pessoal.
Com isso, Aramaki diz a Motoko para ir com Bato, que foi prestar suas condolências à família de Iano. Eles vão ao cemitério militar, onde todos que morrem em serviço têm um lugar de descanso final, e tanto Motoko quanto Bato tentam racionalizar sua culpa enquanto olham para a família de Iano, que está lidando com a perda. Algumas semanas depois, Motoko se veste com seu uniforme militar oficial para participar de uma reunião, e seu namorado diz que ela fica melhor com as meias que costuma usar. Ele então volta a fumar seu cigarro e ler o jornal, e Motoko o beija justo quando a campainha toca. Motoko verifica a campainha e descobre que é o vizinho que afirma ser artista de mangá e está sempre mal-humorado por não conseguir tempo suficiente para trabalhar. Motoko decide se desculpar com ele por ter feito muito barulho na noite passada, mas assim que ele toca na maçaneta, ela ouve uma espingarda sendo armada do lado de fora. Graças a isso, ela consegue se afastar da porta antes que as balas façam um buraco, e seu namorado corre para protegê-la. Motoko diz para ele ficar atrás e atira pela porta para derrubar o atacante. Ela então verifica a condição do atacante e, para seu horror, ele tem uma bomba de estilhaços caseira presa a ele que explode alguns segundos depois. Ao mesmo tempo, Aramaki está conversando com um líder militar de alto escalão de outro país, e eles discutem suas filosofias para controlar o terrorismo. Justo então, Aramaki recebe uma ligação do operador informando que houve uma explosão no apartamento de Motoko e que ela foi levada às pressas para um hospital. Aramaki imediatamente ordena ao operador que feche os aeroportos e portos próximos e coloque toda a equipe 9 em alerta. Ele então liga para Bato, e os dois correm para o hospital para verificar Motoko. Eles chegam ao hospital em 12 minutos e correm para o elevador, mas ele está demorando. Então Aramaki diz a Bato para usar as escadas. Bato segue suas ordens e entra direto na sala de cirurgia. Mas, para seu choque, Motoko está completamente bem, e seu namorado também. Motoko se vira para seu namorado e diz que, como os membros de sua equipe chegaram antes dos membros da equipe dele, ela ganhou a aposta. Ele tenta pagar com um dinheiro meio queimado, mas ela diz para ele pegar notas novas no banco. Justo então, Aramaki também chega lá e o critica por não ter avisado que ela não estava ferida. No segundo seguinte, ele recebe uma ligação de Ishii, mas pede para colocar em espera. Motoko percebe que algo está acontecendo e diz ao namorado que ligará mais tarde, que é o sinal para ele ir embora. Bato acena alegremente para ele antes de provocar Motoko, perguntando se ele é o cara com quem ela tem se encontrado secretamente nos últimos 7 meses. Ela avisa para ele parar, mas quando ele pergunta se esse é o relacionamento mais longo dela, ela joga a caneca na cara dele. Com isso, Aramaki pede para Ishii entregar seu relatório, pois ele é quem investiga o apartamento da Motoko. Ishii explica que o atacante disparou apenas um tiro e Motoko esvaziou um carregador inteiro contra ele. A bomba não foi feita profissionalmente, e quem controlava o atacante deu tempo suficiente para Motoko se proteger de propósito. Motoko diz a Ishii que ele também pode ser alvo, então deve pegar um carro diferente ao sair do prédio dela. Aramaki pergunta se ela suspeita de alguém, e Motoko está bastante confiante de que sabe quem a atacou. É um terrorista chamado Soma, que foi a única pessoa que seu esquadrão não conseguiu assassinar quando ela estava no exército. Aramaki pergunta se ela tem certeza, e ela afirma, dizendo que usou a mesma tática para matar 6 dos homens dele. Ela achava que ele também estava morto, mas ele sobreviveu e agora voltou para se vingar. Motoko conta mais sobre o terrorista que uma vez sequestrou 2 de seus homens, torturou e matou. Como vingança, Motoko fez o filho de Soma atacá-lo pela porta, e o terrorista o matou sem perceber quem estava atacando. Motoko diz que não se arrepende disso porque o garoto falava sobre como gostava de torturar os soldados, e ela plantou uma bomba em seu corpo para que ele eliminasse a gangue de Soma, mesmo que morresse. Após a explosão, ela entrou na sala para confirmar as mortes, mas para sua surpresa encontrou Soma que havia escapado usando uma armadura de combate. Aramaki entende tudo agora e ordena a Ishii que investigue o terrorista Soma e seu manipulador. Ele ordena a Bato que siga a trilha das armas, e então Motoko o interrompe. Ela sabe que, de acordo com os protocolos, não pode participar desse caso, mas realmente quer. Aramaki diz que os protocolos que se danem porque ele precisa dela como isca para pegar o terrorista.
Motoko fica atordoada ao ouvir isso e Aramaki diz que ela deve se colocar em perigo de propósito, e ele enviará Tagu para apoiá-la. Depois de um tempo, Batou sai do hospital, ainda mal-humorado por Motoko ter jogado a caneca nele quando Tagu passa por ele. Ele de repente diz a Bato que, se precisar de ajuda com o carro, está disposto a ajudar, e isso faz Bato entrar em pânico, se perguntando se seu carro também foi preparado com uma bomba. Enquanto isso, o namorado de Motoko também recebe detalhes sobre o ataque terrorista e decide voltar para sua sede. Nesse momento, Motoko sai do quarto e pergunta se ele já mostrou a foto dela ou disse seu nome e endereço a alguém. Ele decide ser honesto e diz que fez uma verificação de antecedentes nela por causa de um incidente passado onde a esposa de um soldado era uma espiã de um grupo mercenário. Ele diz a Motoko que o chefe do esquadrão, 1 e 2 de seus homens, sabem sobre ela, mas ela não se abala com essa resposta. Ela diz friamente que esperava isso e pede para ele não se sentir culpado porque ela também fez algumas verificações sobre ele. Ela então sai do prédio com Tagu, que para checar Batou, que está desmontando seu carro peça por peça para ver se há uma bomba lá. Tagu diz para ele chamar a equipe de desativação de bombas porque isso seria mais rápido, mas Batou acha que isso seria um insulto à sua masculinidade. E além disso, todos vão rir dele por isso. Tagu ignora e entra em seu carro, enquanto uma ambulância chega e o motorista briga com Bato por estar consertando seu carro na entrada do hospital. Ao mesmo tempo, a atmosfera no carro é estranha, e Tagu diz que as coisas teriam sido mais fáceis se o namorado de Motoko fosse um civil. Ela concorda enquanto parece distante e perdida, mas então de repente pede para ele virar à esquerda. Tagu obedece, mas então Motoko diz para ele virar à esquerda novamente porque queria confirmar que alguém os estava seguindo. Ela diz a Tagu que os seguidores já devem ter percebido que foram vistos, então tentarão atacar. Ela pede para ele ir para a área deserta mais próxima, que é uma fábrica abandonada a 15 minutos ao sul. Motoko então pergunta se ele tem seu droide pronto, e Tagu diz que o droide os está seguindo a uma distância segura, para que os Stalkers não o notem. Ele está curioso sobre os motivos dos Stalkers, porque se realmente quisessem matar Motoko, o hospital seria um lugar melhor. Ela acha que provavelmente querem se divertir matando-a, mas mesmo que tenham outro motivo, ela planeja descobrir assim que capturarem os Stalkers. Enquanto Tagu acelera em direção à fábrica abandonada, Ishii visita um agente de inteligência usando uma capa de invisibilidade. O agente sente que algo está errado e tenta alcançar algo na gaveta, mas começa a flutuar no ar antes que ele consiga pegá-lo. O agente percebe que alguém está usando camuflagem térmica, e Ishii mostra seu crachá para dizer que é um policial que agendou uma reunião anteriormente. O agente imediatamente fecha todas as janelas para que ninguém os veja e pergunta a Ishii o que ele quer. Ele responde que precisa de informações sobre o terrorista chamado Soma, porque o agente é quem monitora seu grupo terrorista. No entanto, ele responde que cuida de todos os outros, exceto de Soma, que é muito confiante e ambicioso. O agente fala sobre como Soma não queria permanecer em uma gangue pequena, então foi para a família Benton, que são as maiores máfias nesta parte do país. Ele se ofereceu para fornecer tudo o que quisessem, mas a família Benton o rejeitou porque já tinham fontes confiáveis. O homem então tira alguns documentos sobre Soma, incluindo sua foto recente, e Ishii os pega e sai tão silenciosamente quanto entrou. Enquanto isso, Motoko e Tagu chegam à fábrica, e Tagu está esperançoso de que possam resolver tudo rapidamente. Motoko diz a ele para não pensar assim, pois não tem ideia da força do inimigo. Eles se escondem dentro da fábrica e observam os terroristas saírem do carro com armas avançadas, e Motoko percebe que eles estão bem treinados. De repente, um barulho a assusta, e Tagu se vira para atirar em qualquer um que pareça suspeito. Para sua surpresa, há um homem sem teto na frente dele, que acaba de acordar. Ele não é a única pessoa buscando abrigo ali, pois a fábrica está cheia de homens sem teto sujos e mal lavados, que acham que Tagu e Motoko são policiais que querem expulsá-los. Tagu diz a eles para saírem do prédio por algumas horas, enquanto Motoko nota que um caminhão acaba de parar em frente à fábrica. Ela diz a Tagu para atacar o caminhão com seu droide, e ele imediatamente obedece, atirando no caminhão e criando uma enorme explosão. No entanto, isso não é suficiente para destruir o que estava dentro do caminhão,
e ele revida, destruindo o droide de Tagu. Motoko imediatamente pede à central que envie pelo menos 4 droids totalmente carregados, pois a situação se tornou mais grave. Ela diz a Tagu para fazer seu droide agir como se estivesse inoperante, pois não podem arriscar perdê-lo agora. Nesse momento, um droide imponente sai do fogo, e o Balde, que está na central, o reconhece como um tanque alemão que opera com uma IA de combate altamente avançada. Aramaki entra em pânico ao ouvir isso e diz a seus homens para contatar o chefe da divisão de armas especiais para verificar se perderam algum tanque especializado recentemente. Enquanto isso, Motoko e Tagu tentam sair da fábrica, pois sabem que não podem lutar contra o tanque com IA. Tagu pergunta a ela se tem algum outro plano além de correr, e ela diz que precisam ganhar tempo até a ajuda chegar. Ela acha que a situação se tornou maior que Soma agora, pois um terrorista de pequeno porte como ele não pode ter acesso a uma arma tão poderosa. Tagu pergunta se uma organização poderosa está ajudando Soma, mas Motoko diz que é inútil pensar nisso. Eles chegam ao carro enquanto falam sobre isso, mas infelizmente os terroristas os avistam e abrem fogo assim que entram. As balas estilhaçam o para-brisa e Motoko e Tagu saem correndo e se abrigam. Motoko percebe que os terroristas estão usando munições de alta velocidade, pois balas comuns não causariam muito dano ao carro à prova de balas. Nesse momento, o droide alemão aparece e atira granadas nela. Motoko desvia do impacto, mas a explosão a faz rolar diretamente em direção a um dos terroristas. Ela rapidamente saca sua faca e corta a garganta dele antes que ele tenha tempo de reagir. Mas o droide a persegue. Ele continua atacando, mas Motoko desvia de todos os seus ataques e então escapa por uma parede quebrada. Ela cai em uma pilha de entulho e imediatamente contata Tagu, dizendo que se eles se moverem de telhado em telhado, podem escapar do droide, pois ele é muito pesado para subir. No entanto, ela não recebe resposta dele e começa a temer o pior. De repente, ela nota uma sombra na esquina e decide eliminar quem estiver em seu caminho, mesmo tendo perdido um braço. Contudo, quando avança, a pessoa na esquina aparece e ela fica em choque, pois é seu namorado. Ele também está confuso, mas Motoko não lhe dá chance de dizer nada. Ela joga sua faca em seu ombro e sai correndo, deixando-o completamente confuso. Motoko, por outro lado, tem certeza de que a equipe 1 está por trás do ataque, e imediatamente envia a mensagem a Aramaki antes de esmagar seu walkie-talkie de raiva. Ao mesmo tempo, Aramaki se encontra com o chefe da equipe 1, porque descobriu que o tanque alemão que ataca Motoko pertence à sua equipe. Aramaki aponta uma arma para ele e diz para parar de perseguir seu pessoal imediatamente. O chefe da equipe 1 entra em pânico e ordena que suas tropas se retirem, antes de explicar a situação a Aramaki. Ele diz que estavam realizando uma missão secreta para descobrir a verdadeira identidade do traficante conhecido como Anaconda, e o preço pela informação sobre ele era a vida de Motoko. Aramaki entende tudo agora e pergunta ao chefe da equipe 1 se ele fez um acordo com Soma pela informação. Ele confirma, dizendo que, como Anaconda é parceiro da família Benton, derrubá-lo facilitará eliminar toda a família, e a única vítima do lado deles seria Motoko. Aramaki se recusa a sacrificar Motoko e pergunta ao chefe da equipe 1 sobre a localização de Soma. Ele responde que Soma está dentro do tanque e não sairá porque não confia neles. Aramaki declara que a equipe 1 pagará caro por isso e sai para resolver a situação, ordenando a Balde que continue observando o chefe da equipe 1. Enquanto isso, os soldados na fábrica decidem recuar após receber ordens de seu chefe, mas o namorado de Motoko tem outros planos. Ele decide ir atrás de Soma para proteger sua namorada, mas seus homens dizem que não é a melhor ideia. Ele não se importa e manda um dos caras pegar um lançador de foguetes no carro. Nesse momento, Tagu chega, sangrando muito, mas ainda pronto para lutar até o fim. O soldado diz para ele não atirar porque a luta já acabou. Tagu não entende o que está acontecendo e contata Motoko, mas ela está ocupada desviando dos ataques constantes do tanque. O tanque logo fica sem balas, mas quando Motoko tenta fugir, percebe que sua perna está presa sob os escombros. O tanque agarra sua cabeça e começa a esmagá-la. E quando o namorado de Motoko tenta atacá-lo, descobre que o lançador de foguetes não está funcionando porque Soma o sabotou. Ele não desiste e corre para libertar Motoko da garra do tanque com força bruta. Então, de repente, um foguete anti-tanque atinge o tanque.
destruindo-o imediatamente, graças a Boar, que chega para salvar o dia no último momento. Soma sai do tanque ao perceber que ele pode explodir a qualquer momento, e o namorado de Motoko o derruba com um único soco assim que ele aparece. Boar então joga uma pistola para Motoko, que descarrega tudo na cabeça de Soma. Com isso, Motoko pede para Boar levar Tagu ao hospital rapidamente, porque ele está perdendo muito sangue. Enquanto seu namorado a apoia enquanto caminham para fora, Aramaki já os espera e diz a Motoko que o chefe da equipe 1 estava sendo manipulado por Soma, que provavelmente nem sabia nada sobre Anaconda. O namorado de Motoko entra em pânico ao perceber isso e diz que se Soma realmente soubesse de algo, eles cometeram um grande erro ao matá-lo. No entanto, Motoko diz a ele que quando vestiu seu uniforme mais cedo, foi para se encontrar com um ministro estrangeiro e celebrar a conquista de seu país ao assassinar Anaconda. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!